Navio desaparecido é encontrado no fundo do oceano, mas o que ele carrega vai te chocar. Ah, mas o que ele carrega vai te chocar. Era uma manhã nublada, quando a notícia estourou como um incêndio. Essa ha sido alerta do celular. A imagen do navio, en impresionante compera por una camada de algas y corais, era hipnotizante. Mas eso era solo el comienzo. Prácticamente salmo. Cuando as primeras filmagens comenzaran a ser divulgadas, a internet ficou en choque. Artefactos antiguos, esculturas nunca vistas antes, y por fin una caja extraña, celada y coberta por símbolos que pocos se atreverían a descifrar. Clara sintió un frío na espinha. Os murmúrios sobre sociedades secretas y rituais antigos começaram a tomar conta das redes sociales. O que teria acontecido a bordo? A curiosidade virou obsessão. A medida que Clara se envolvía na investigación, cada descoberta parecía más insana que a anterior. Relatos de pessoas que desapareceron na región, lendas urbanas sobre un espíritu guardián do mar, tudo começava a fazer sentido. En cada paso, ela notava o olhar desconfiado de seu mentor, un renomado arqueólogo, que hesitava em encorajar o aprofundamento na pesquisa. Ele dizia que certos segredos eram perigosos demais para serem revelados. Não toque na caixa, Clara, nem que a vida dela dependesse disso. Ele advertiu, a voz tremendo. Mas Clara não podia se afastar. As mensagens misteriosas começaram a chegar. Primeiramente, eram fotos antigas da sua família, acompanhadas de versos obscuros sobre um legado perdido. O que era aquela conexão? Hipnotizada, ela mergulhou ainda mais fundo, explorando documentos antigos que sugeriam sua ancestralidade ligada a uma ordem secreta. E a cada descoberta, um sentimento crescente de que ela era parte de algo maior, algo que transcendia o tempo. A linha entre investigadora e alvo se tornou tênue. Clara começou a receber ameaças de um grupo obscuro, determinado a manter os segredos. Do Aurora enterrados. Um dia, enquanto folheava um livro empoeirado na biblioteca, seu coração parou ao ver uma foto de um ídolo antigo. A semelhança com ela mesma era inegável. O que significa? Ela sussurrou. O nó na garganta lhe contou que havia mais em jogo do que apenas artefatos antigos. Em cada esquina, novos inimigos surgiam, pessoas que fariam de tudo para silenciá-la. Mas Clara não estava disposta a desistir. A caixa que havia despertado sua curiosidade era mais que um objeto. Parecia pulsar com uma energia ancestral. O destino da humanidade estava em suas mãos. E Clara percebeu que ela era a chave para desbloquear esse poder. Uma dúvida a consumia. O que realmente estaria escondido dentro daquela caixa? Ela era a heroína de sua própria história. O lidava com forças que não conseguia compreender? O mistério a cercava e Clara estava mais determinada do que nunca a descobrir a verdade. Ei, antes de continuarmos com esta história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removió suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava em um momento de reflexão profunda, onde o celular vibrante trouxe a realidade de volta. O vídeo do Aurora,
agora amplamente compartilhado, mostrava a caixa com símbolos ancestrais. Seu coração acelerou e o nó na garganta apertava com cada novo frame. Ela pode mudar tudo, pensou, contemplando as implicações. Ela decidiu ir à universidade, determinada a descobrir aquilo que tanto a fascinava. No caminho, a tensão pairava no ar. Sabia que a ameaça estava próxima e uma sombra a seguia. Quando chegou, encontrou seu mentor, Dr. Almeida, disposto a discutir os últimos acontecimentos. Mas a expressão dele era de preocupação, quase desgosto. Clara, você precisa parar com essa obsessão. Há coisas que não estão prontas para serem descobertas, disse ele, a voz carregada de aviso. Ela hesitou, assustada e intrigada. A decisão de continuar ou não a pesquisa lhe custou horas de reflexão, mas a curiosidade era irresistível. Clara decidiu que tinha que voltar ao local do naufrágio. Precisava ver a caixa com seus próprios olhos. Eu tenho que entender, pensou. Não sabia, porém, que estava sendo vigiada. No dia da expedição, a equipe de mergulhadores estava ansiosa. O barco balançava suavemente, enquanto todos se preparavam. Clara sentia a adrenalina correr pelas veias, uma mistura de medo e excitação. A equipe se lançou nas águas frias do Atlântico e Clara sentiu a pressão do oceano ao seu redor. Finalmente chegaram ao fundo do mar, e ali estava o Aurora, imenso e cheio de histórias a contar. O mergulho já era uma experiência surreal, mas ela não estava preparada para o que encontraria em seguida. Os mergulhadores começaram a filmar a caixa misteriosa, e quando um deles a tocou, tudo mudou. Um estrondo profundo reverberou pelas águas. As luzes das lanternas começaram a piscar e então, uma colossal onda de energia emanou da caixa. Clara sentiu uma força inexplicável puxá-la. "O que está acontecendo?" gritou desesperada, enquanto água e bolhas cercavam seu corpo. Acompanhar o que se passava tornou-se uma luta. O mergulhador mais próximo gritava, mas a confusão era intensa. Do fundo da caixa, uma luz ofuscante começou a brilhar, e uma sombra se formou ao redor. Clara tentou resistir, mas de repente se viu emergindo em uma dimensão completamente diferente. Ela estava em uma sala antiga, paredes cobertas por tapeçarias e símbolos que reconheceram do vídeo, e no centro, um altar com um ídolo que a fez estremecer. Era a mesma figura da foto que havia visto na biblioteca, com uma semelhança perturbadora. Então, uma voz ecoou. "Você não deveria estar aqui", dizia um homem de aparência velha, mas com uma energia juvenil. Clara, paralisada pelo choque, reconheceu o olhar intenso. Era Dr. Almeida. "Você? O que você está fazendo aqui?" perguntou, a voz trêmula. Ele se aproximou lentamente, mas a expressão no rosto dele estava longe de ser a que ela conhecia. Era uma mistura de medo e urgência. "Você não sabe quem você realmente é, Clara. O que há nessa caixa não é algo para você. É um legado, nosso legado." O coração dela disparou. "Legado? Como assim nosso?" Sem aviso, o ambiente começou a se distorcer. A sala tremulava. Uma porta se abriu, projetando uma luz brilhante. Pessoas começaram a emergir. Clara sentiu um frio na espinha ao reconhecer rostos, figuras do seu passado. "Mãe!" gritou. "O que está acontecendo?" Mas antes que qualquer resposta pudesse surgir, o ambiente desapareceu, levando tudo ao limbo. Clara se viu de volta no fundo do mar, sozinha, sem saber o que era real, o que afinal tinha revelado, a conexão com Dr. Almeida, com sua família. Um grito ecoou no silêncio das águas. Seria uma bênção ou uma maldição? As ameaças que a cercavam agora pareciam pequenas diante do que havia descoberto. Clara se levantou, determinada.
A caixa ainda a aguardava. O que mais o Aurora esconderia? E mais importante, quem realmente era? Clara ficou em choque. A luz da caixa na escuridão do profundo mar a cercou. Ela estava de volta ao fundo, mas algo havia mudado. O ar em volta parecia pesado, como se o oceano estivesse segurando a respiração. O que foi aquilo? O medo apertava seu coração, mas a curiosidade a impulsionava. Ela precisava saber o que acontecera. Enquanto os mergulhadores se recuperavam do estrondo, Clara sentiu uma presença. Alguém se aproximava. Olhando ao redor, viu uma sombra se formando, uma silhueta familiar. Doutor Almeida, ela sussurrou, mas a figura não respondeu. Em vez disso, começou a se aproximar. Seu olhar significativo e penetrante. Você voltou, ele disse, com um tom que misturava alívio e reprovação. Por que não escutou os meus avisos? O questionamento pegou Clara de surpresa. Em sua mente, ela havia sido a única a ter a coragem de enfrentar os mistérios do Aurora. Eu tinha que ver, tinha que saber, disse ela, a voz trêmula. Mas o clima tenso logo mudou. Um som ensurdecedor veio de dentro do navio. Um eco. Sinistro. Clara começou a perceber que algo mais estava acontecendo. Do nada, uma série de rostos familiares surgiu na névoa azul perto da caixa. Pessoas com quem jamais esperava se encontrar. Ela reconheceu seu avô, que morreu quando ela era criança. O coração dela disparou. Uma sensação fria percorreu a espinha de Clara. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Como? Como eles estão aqui? O olhar de Dr. Almeida se endureceu. Você deve entender, Clara. O que você despertou pode trazer de volta mais do que apenas a história. Pode trazer aqueles que já partiram. A revelação fez o estômago dela embrulhar. Era impossível, mas logo veio uma verdade ainda mais devastadora. Clara, você não é apenas uma descendente. Você é a chave, mas não da maneira que você pensa. Você está ligada a isso de uma forma que eu nunca consegui descobrir até agora. O que ele estava dizendo não fazia sentido. Como assim? O que você está escondendo de mim? Perguntou, lutando contra a urgência de um grito. Foi sua mãe quem me trouxe aqui, em busca do legado. E agora você precisa escolher: abraçar isso ou corre o risco de perder mais do que você pode imaginar. Clara sentiu-se tonta. As marés da sua vida começaram a se agitar. O que ele sugeria? O que poderia significar isso para sua identidade? Então, enquanto o navio começou a tremer, uma sensação de ruína se aprofundava. Fechem a caixa! Alguém gritou. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, uma onda de energia luminosa irrompeu do Aurora, expandindo-se como uma onda de choque. Clara voou para trás, caindo em um dos mergulhadores. O pânico tomou conta do grupo. Precisamos sair daqui, gritou outro mergulhador, a pressão da água em volta tornando-se opressiva. Mas Clara estava paralisada, martelada por suas próprias emoções, indecisa entre descobrir seus vínculos e a urgência de escapar. A luz da caixa estabilizou, revelando uma verdade que queimava na pele dela. A figura que ela havia visto no altar, que a paralisou em sua mente, não era apenas um símbolo do passado. Era uma ancestralidade. Era ela mesma. Clara se viu na linha do tempo. Entre é agora e o que já foi. E naquele momento, tudo fez sentido, desabou de uma vez. A caixa, o Aurora, o chamado do mar. Sua conexão estava bem além da curiosidade. Era um destino, uma herança. A luz começou a girar, formando um vórtice. Clara, se você não decidir agora, a escolherá por você. Doutor Almeida gritou, enquanto o vórtice aumentava.
Ela olhou ao redor. Os rostos que davam vida ao passado a cercavam, implorando, enquanto a pressão aumentava. E então, uma decisão simples apareceu na mente dela: lutar ou fugir. Antes que pudesse raciocinar, a onda de energia a puxou, e Clara percebeu que talvez nunca tivesse a escolha que acreditava ter. A caixa a observava, reluzente e opressora. O que ela decidiria? A verdade poderia devastar a vida que conhecia. A ligação com aqueles que estavam perdidos poderia ser o caminho ou a maldição, e seu destino agora dependia de uma única ação que lhe escapava. Temos que voltar. Você ainda pode escapar. Um grito distante, mas em meio ao caos, Clara finalmente viu o que precisava fazer. A verdade a aguardava em outro lugar, e ela estava prestes a ser revelada. Clara olhou para Dr. Almeida, seu coração acelerado, enquanto a luz do aurora pulsava ao seu redor. O vórtice crescia, e a tensão era palpável. Você precisa tomar uma decisão, ele gritou, seu rosto repleto de urgência, mas uma sombra de dúvida pairava entre eles. Então, antes que pudesse raciocinar, a sala começou a distorcer novamente, como se o próprio tempo estivesse se expandindo. Não, não, não! Clara gritou, mas era tarde demais. A energia a puxou para dentro do vórtice. Um brilho ofuscante tomou conta de tudo, e de repente, ela se viu em um lugar completamente diferente. Uma praia deserta sob um céu vibrante. As ondas quebravam suavemente, mas Clara percebeu rapidamente que não estava sozinha. Silhuetas familiares se materializavam na areia. Mãe, ela gritou, seu coração disparando, enquanto corria em direção a uma figura que se destacava. Era ela, a mãe que perdera anos atrás. Mas conforme se aproximava, cada passo era como um peso. Havia algo maligno na situação. Clara, você precisa parar, disse sua mãe segurando as mãos da filha com força. O olhar dela estava cheio de preocupação. Você não entende a profundidade disso. A caixa, a aurora, não é o que parece. Clara sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer? Perguntou, já temendo a resposta. Você está viva? Esse não é o lugar para você. Clara, volte. Não abra a caixa, a mãe suplicou, mas a voz dela ficou abafada, quando um estrondo ensurdecedor matou a tranquilidade do cenário. Então, como se o universo estivesse em colapso, a areia começou a tremer sob seus pés. Estrondos ecoavam, e uma onda colossal surgiu, engolindo tudo ao redor. A figura da mãe desapareceu, e, com ela, qualquer sentido de segurança. Clara, Dr. Almeida gritou, surgindo ao lado. Ele parecia mais um fantasma do que um homem. Apenas siga o caminho da luz, você tem que ir agora. Mas algo na expressão dele não parecia certo. Clara olhou para o rosto dele e viu bem mais que pânico. Havia medo. Um medo que ela não compreendia. Por que você está tão assustado? Ela perguntou, a tensão entre eles elétrica. Porque você não sabe a verdade. Não sabe que eu sou parte disso também? Eu sou seu pai. A revelação caiu como uma bomba. Clara recuou. O pé deslizava na areia. O quê? Não, isso não pode ser verdade. O mar rugiu, enquanto as ondas se levantavam como uma tempestade. Doutor Almeida ficou firme, o desejo de explicar em seus olhos. Eu fui forçado a me afastar. Sua mãe e eu estávamos em perigo. Ela tentou proteger você. Mas você é parte de tudo isso. Você tem que aceitar seu legado. Legado? Que legado? Você está enlouquecendo? Clara gritou, a realidade dela desmoronando. As memórias da infância, da ausência do pai, agora se seguiam como sombras, nuvens de dúvida. Não há tempo para discussões. Você precisa decidir e agora. A tensão era insuportável.
O vórtice estava prestes a absorver tudo. Você me deixou. Você deixou a mim e a mamãe. Agora quer que eu confie em você? O oceano rugiu como se em resposta, a areia sob seus pés vibrava violentamente. Clara, duas escolhas se apresentam. Abre a caixa e a verdade será revelada. Ou foge e vive na ilusão para sempre. Mas uma coisa é certa. Infelicidade que você não conheceu está à espreita. A voz dele era firme, mas o sentimento de traição a envolvia. Clara olhou para o mar, para a caixa, depois para ele. A mente dela girava com as possibilidades. Eu não sei em quem confiar, ela gritou, sentindo a realidade se quebrar ao seu redor. E assim, tudo ao seu redor mudou. O mar transbordava, a areia afundava, e com um último olhar, Clara viu a imagem de sua mãe se desaparecer, enquanto uma nova escolha a cercava. No fundo de seu ser, a dúvida pulsava mais forte do que nunca. Que legado era esse que a unia a um pai que desconhecia? O peso de tudo isso a esmagava, e a urgência agora era imensa. Escolha, Clara! Doutor Almeida implorou mais uma vez, sua voz ecoando como um último apelo. E entre a luz e a escuridão, a verdade a aguardava. Mas que consequências iriam desatar a nova revelação? O que realmente estava escondido na caixa? Ao escolher, Clara percebia que podia estar prestes a abrir não somente o conteúdo daquele objeto, mas um abismo dentro de si mesma. Clara olhou para Dr. Almeida, seu coração acelerado, enquanto a luz do aurora pulsava ao seu redor. O vórtice crescia e a tensão era palpável. Você precisa tomar uma decisão, ele gritou, seu rosto cheio de urgência, mas uma sombra de dúvida pairava entre eles. Então, antes que pudesse raciocinar, a sala começou a distorcer novamente, como se o próprio tempo estivesse se expandindo. Não, não, não! Clara gritou, mas era tarde demais. A energia a puxou para dentro do vórtice. Um brilho ofuscante tomou conta de tudo, e de repente ela se viu em um lugar completamente diferente. Uma praia deserta sob um céu vibrante. As ondas quebravam suavemente, mas Clara percebeu rapidamente que não estava sozinha. Silhuetas familiares se materializavam na areia. Mãe! Ela gritou, seu coração disparando, enquanto corria em direção a uma figura que se destacava. Era ela, a mãe que perdera anos atrás. Mas conforme se aproximava, cada passo era como um peso. Havia algo sombrio na situação. Clara, você precisa parar, disse sua mãe, segurando as mãos da filha com força. O olhar dela estava cheio de preocupação. Você não entende a profundidade disso. A caixa, o aurora, não é o que parece. Clara sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer? Perguntou, já temendo a resposta. Você está viva? Esse não é o lugar para você, Clara. Volte, não abra a caixa, a mãe suplicou. Mas a voz dela ficou abafada quando um estrondo ensurdecedor matou a tranquilidade do cenário. Então, como se o universo estivesse em colapso, a areia começou a tremer sob seus pés. Estrondos ecoavam, e uma onda colossal surgiu, engolindo tudo ao redor. A figura da mãe desapareceu, e com ela qualquer sentido de segurança. Clara! Dr. Almeida gritou surgindo ao lado. Ele parecia mais um fantasma do que um homem. Apenas siga o caminho da luz. E você tem que ir agora. Mas algo na expressão dele não parecia certo. Clara olhou para o rosto dele e viu bem mais que pânico. Havia medo. Um medo que ela não compreendia. Por que você está tão assustado? Ela perguntou. A tensão entre eles elétrica. Por que você não sabe a verdade? Não sabe que eu sou parte disso também. Eu sou
Eu sou seu, pai. A revelação caiu como uma bomba. Clara recuou. O pé deslizava na areia. O quê? Não, isso não pode ser verdade. O mar rugiu, enquanto as ondas se levantavam como uma tempestade. Doutor Almeida ficou firme, o desejo de explicar em seus olhos. Eu fui forçado a me afastar. Sua mãe e eu estávamos em perigo. Ela tentou proteger você. Mas você é parte de tudo isso. Você tem que aceitar seu legado. Legado? Que legado? Você está enlouquecendo? A realidade dela desmoronando. As memórias da infância, da ausência do pai, agora se seguiam como sombras, nuvens de dúvida. Não há tempo para discussões. Você precisa decidir, e agora? A tensão era insuportável. O vórtice estava prestes. Absorver tudo. Escolha, Clara. Doutor Almeida implorou mais uma vez, sua voz ecoando como um último apelo. E entre a luz e a escuridão, a verdade a aguardava. Com isso, a caixa começou a girar, emanar uma luz intensa e ofuscante que iluminava tudo ao redor, mas não apenas por dentro. Clara sentiu uma onda de energia atravessando seu corpo, puxando-o na direção da caixa. E nesse momento ela viu. Uma imagem se desenrolou em sua mente, clara como um dia ensolarado, desnudando mistérios guardados por décadas. Uma cena reveladora. Doutor Almeida e sua mãe, juntos em um ritual, cercados por figuras fantasmagóricas, com expressões de dor e sofrimento. E Clara percebeu. Ela não era apenas uma chave. Ela era a reencarnação de uma ancestralidade antiga e trágica, uma linha de continuidade que nunca foi interrompida. Mas a verdadeira bomba caiu. Naquela mesma cena, ela viu um rosto familiar cruzando a linha do tempo, e não era apenas Dr. Almeida. Era outro homem, um homem que ela conhecia bem, o pai dela, aquele que acreditava estar morto. Ele estava junto a Dr. Almeida, e Clara entendeu que o conflito entre eles não era apenas sobre o passado, mas sobre o futuro obscuro que ameaçava sua vida. O que está acontecendo? Ela gritou em desespero. A peça do quebra-cabeça finalmente se encaixando. Clara, não! Dr. Almeida se adiantou, tentando agarrá-la, mas a conexão fora feita, e antes que tudo pudesse ser explicado, Clara foi sugada para dentro do vórtice de luz. O mundo virou de cabeça para baixo, e no meio da escuridão, surgiram novas vozes, murmúrios, ecos de um passado que não estava acabado. Quando a luz finalmente se dissipou, Clara estava de volta à praia. Mas era diferente. A areia estava coberta por espelhos, refletindo não apenas seu rosto, mas rostos de pessoas que sabia estavam perdidas, inclusive o de seu pai, que agora sorria. E em um movimento desesperado, Clara ergueu as mãos, buscando pela verdade. Mas o que ela encontraria do outro lado dessa nova revelação? O que mais ainda estava escondido e agora revelado? Clara olhou para aquele mar de espelhos, cada um, refletindo uma versão de si mesma e de pessoas que amava. Seu coração batia forte. A imagem de sua mãe desvanecida ainda queimava na mente. Mãe, ela chamou. Mas a resposta veio apenas em eco. Sua conexão com o passado era intensa, palpável. E o que Dr. Almeida dissera ressoava como uma campainha de alarme em sua cabeça. Você precisa aceitar seu legado. A voz dele atravessou a confusão. Mas Clara estava aturdida, perdida no labirinto de seu destino. Então, algo estranho aconteceu. Cada espelho começou a brilhar, suas superfícies distorcendo e evitando que Clara enxergasse o que realmente estava ali. Uma verdade oculta. Ela percebeu que não eram apenas reflexos, eram fragmentos de vida, memórias de um passado que estava prestes a colidir com o presente. De repente, o chão sob seus pés tremeu. O mar rugiu,
e as ondas se ergueram de forma ameaçadora. Clara observou uma fissura se formando na areia, como se o próprio mundo estivesse prestes a se abrir. E ao olhar mais de perto viu. Não eram apenas pessoas familiares que estavam ali. Havia também figuras desconhecidas, pálidas e silenciosas, com olhares vazios e expressões petrificadas. Quanto mais olhava, mais a sensação de desespero crescia. Doutor Almeida, Clara gritou, enquanto as figuras começaram a se aproximar dela, suas formas tomando vida, como se quisessem alcançar sua essência. O que são elas? O que está acontecendo? Com um olhar de terror, Dr. Almeida parecia incapaz de responder. Você não deveria estar aqui, não agora. Precisamos sair. Mas antes que pudesse terminar, a fissura se abriu de vez. Uma onda de energia negra irrompeu do vazio, engolindo as sombras e fazendo os espelhos estourarem como bolhas. Clara, em um impulso, se virou para o rosto de Dr. Almeida, procurando uma resposta, um sinal de segurança. Mas, no lugar de confiança, encontrou medo. Doutor Almeida, o que você esconde de mim? O ar parecia denso e pesado. A luz ao redor começou a escurecer, e a conexão que ela tinha com o pai surgia novamente, mais intensa, mais confusa. Eu não queria que você soubesse assim. É mais complicado. A caixa, ela revela não só a verdade sobre nós, mas de todos que vierem antes. O que eu quero te dizer, Clara, você não é a única que tem uma ligação com a Aurora. Uma onda de desespero tomou conta dela. Do que você está falando? E aí, numa fração de segundo, ele revelou. Seu pai, ele não é seu verdadeiro pai. Ele é apenas uma parte da história. As palavras dele ecoaram em sua mente, rasgando um véu de entendimento que nunca quis ver. Você é a descendente de linagens que se entrelaçam. O que você viu dos rostos é porque você é parte de uma linhagem, de um clã que protege o segredo do Aurora. Clara rapidamente entendeu que aquelas figuras no mar não eram meras aparições, mas almas de sua própria ancestralidade, conectando-a a um legado que nunca soube. E o drástico a derrubou. Espere, se ele não é meu pai, quem é? A sensação de traição se espalhou como fogo em seu peito. O que realmente havia ocorrido? E qual seria a verdadeira natureza de seu legado? Neste momento turbulento, as sombras começaram a tocar sua pele, frio e elétrico. O lugar parecia desmoronar. Clara precisava decidir antes que a onda negra as engolisse. As revelações apuxavam em direções opostas e tudo girava. Ela olhou para o horizonte, onde o mar e o céu se encontravam em uma dança frenética. Dr. Almeida estava à sua frente, sem conseguir esconder a verdade. Você precisa decidir. Siga o caminho da luz. Ou será consumida pelas trevas de sua própria história. E quando ela estava prestes a responder, a luz ofuscante começou a emanar das profundezas do mar. Algo despertava, clamando por justiça. E Clara percebeu que seus passos a levariam a novos perigos. O destino a aguardava, mas ela tinha que escolher. E as consequências dessa escolha mudariam tudo. Clara olhou para aquele mar de espelhos, seus olhos se arregalando, enquanto a verdade se desenrolava como um pesadelo. O que é essa linhagem? O que você está dizendo, doutor Almeida? A pressão no peito dela aumentava. Cada palavra dele parecia empurrá-la para mais fundo na escuridão. Os rostos dos fantasmas se aproximavam, e a sensação de urgência a envolvia. Doutor Almeida parecia estar à beira de um colapso. Clara, você não pode entender agora. O que está em jogo é maior do que você imagina. O mar rugiu mais forte, e a luz ao seu redor pulsava. Diga-me a verdade. O que você esconde? O desespero a tornava assertiva.
e ela sentiu a areia tremer sob seus pés. Antes que ele pudesse responder, algo inesperado e devastador aconteceu. A água ao redor deles parecia ganhar vida própria. As ondas formaram um turbilhão violento e um grito ecoou. Mas não era apenas qualquer grito. Era uma voz familiar. Uma voz que Clara conhecia muito bem. "Mãe!" Clara gritou, a visão dela se ajustando para ver uma silhueta se aproximando da borda da água. E ao invés da sombra da mãe que desapareceu, agora havia uma figura feminina, firme e cheia de autoridade, que avançava. "Clara, você precisa entender. O legado que você carrega não é só seu, é de todos nós." A mulher se revelou como sua avó, a mãe de sua mãe, que ela nunca conheceu. A expressão no rosto dela era uma mistura de dor e determinação. "Estamos correndo contra o tempo." Clara ficou paralisada, tentando processar tudo. "O que você está fazendo aqui?" "Mãe, você estava morta." A revelação a atingiu, um choque frio invadindo suas veias. As peças começaram a se encaixar, mas ainda havia muitas lacunas. "Eu nunca estive morta, Clara. Estou aqui para te proteger." A avó dela olhou para a doutora Almeida. "E você sempre soube. Você sempre esteve nesse jogo, não é? Todos nós estamos conectados. E agora precisamos de você para romper essa maldição." A tensão crescia. As ondas pareciam absorver cada palavra. "Maldição? Que maldição?" Clara questionou, a inquietação crescendo. Seu olhar se voltava entre a avó e Dr. Almeida. Dr. Almeida finalmente cedeu, suas defesas desmoronando sob a pressão. "Tudo começou com a caixa, Clara. Não é apenas um objeto, é um selo. Um selo de uma linhagem ancestral que foi criada para proteger o que está do outro lado. O Aurora não é um simples navio. Ele é a ponte entre os mundos. E sua mãe não foi apenas uma vítima. Ela fez uma escolha. Uma escolha? Que escolha?" O coração de Clara agora estava a 1000 por hora. Os ecos de suas palavras dançavam em seu ouvido, como se a maré estivesse respondendo. A avó deu um passo em direção a Clara, seus olhos ardendo com uma intensidade média. Ela fez um pacto para manter a caixa em segredo, para proteger a linhagem. "Você é a única que pode quebrar esse ciclo. Mas, Clara, você precisa decidir. Você está destinada a carregar esse fardo ou a libertá-lo." Então, como se invocada pela sua avó, uma onda colossal irrompeu da água. E com isso, a caixa começou a girar. Sua luz ofuscante estourou em um brilho branco que cegou Clara. Quando a luz se dissipou, ela viu Dr. Almeida atrofiado, com uma expressão de terror absoluto. "Não, Clara, fuja!" ele gritou. Mas foi tarde demais. O chão sob seus pés se dividiu em 2 direções, como se o próprio espaço estivesse se rasgando. Clara sentiu o chão se mover, e as figuras ao seu redor começaram a desaparecer. Sua avó e Dr. Almeida estavam sendo puxados para a escuridão, enquanto ela lutava para se manter firme. E no instante em que a luz da caixa desapareceu, Clara entendeu. Tudo o que pensava que sabia, todas as relações que acreditava ter, agora estavam em xeque. "Não, espere. O que está acontecendo?" Sua voz se perdeu no caos. Com um último olhar para a caixa, Clara se perguntou: ela era realmente a chave? A escolha de sua linhagem era apenas um fardo para ser suportado? Ou havia outro caminho que ainda não tinha sido revelado? Enquanto tudo se desmoronava, a verdadeira natureza do que era esperado dela estava prestes a explodir em um novo nível. Como seria seu futuro? E o futuro de todos ao seu redor? Clara olhou para aquele mar de espelhos, seu coração disparado enquanto a verdade se desenrolava diante dela. Mas antes que pudesse digerir tudo, a onda negra se intensificou. O casal de sombras começou a dançar em seu campo de visão,
os rostos familiares se tornando cada vez mais grotescos, suas expressões se distorcendo de maneira aterradora. Mãe, vovó! Clara gritou, a angústia a pegando de surpresa. Um jato de poder emanou do mar, varrendo a areia sob seus pés, fazendo-a se perder em um vórtice de emoções. Essa energia sentiu, como se a estivesse puxando para longe de tudo que conhecia e da verdade. Dr. Almeida, agora paralisado ao lado dela, olhou com desespero, seus olhos fixos naqueles fantasmas que se aproximavam. Não deixe que eles te levem. Clara, foque, você tem que decidir. Mas antes que pudesse reagir, as figuras começaram a murmurar em uníssono. Cale-se, você é a chave. Mas não do que pensa. As palavras ecoaram pela praia, geladas como o vento cortante do mar. Tudo que Clara conhecia parecia deslizar das suas mãos. Do que vocês estão falando? Ela tentava se manter firme, mas a sensação de pânico estava se intensificando. Não era só a revelação sobre sua linhagem. Era como se a própria fundação da sua vida estivesse desmoronando. A caixa, a linhagem, tudo isso parecia ter um significado mais sombrio. Você não é apenas uma descendente, a avó de Clara gritou. Você é a portadora de todo o mal que foi selado pelo pacto. Essa é a verdade que ele escondeu de você. O choque deu lugar à indignação. O que você quer dizer? Está me dizendo que é culpa minha? Que eu sou a vilã da história? O desespero se transformou em raiva, e Clara sentiu sua força renascer diante da adversidade. Dr. Almeida tentou intervir, mas o rugido das ondas soou mais forte. A superfície do mar começou a se tornar um turbilhão e o chão sob Clara se dividiu, criando uma fenda que engolia a areia. Saia daí! Venha comigo! Ele gritou, estendendo a mão para Clara. Mas em um instante, algo inesperado aconteceu. A fenda começou a brilhar e uma luz ofuscante emergiu dela, iluminando o rosto de todos ao redor. De repente, Clara sentiu uma conexão indescritível com a luz. Era como se ela estivesse sendo chamada. E, no exato momento em que decidiu se acercar do brilho, as figuras familiares começaram a gritar, mas não era um grito de advertência. Era um grito de dor. Não, Clara! Dr. Almeida gritou, enquanto a fenda começava a absorver os fantasmas em círculos. Mas antes que pudesse dar mais um passo, a realidade cambaleou. A luz ofuscante se desfez, e no lugar dela, algo aterrador surgiu. Clara viu uma imagem, um rosto familiar, mas distorcido. Seu pai, que sempre acreditou estar morto, estava diante dela. Ele não parecia ser o salvador que ela esperava. Seu olhar estava cheio de malícia. Você realmente achou que estava fugindo do seu destino. Toda essa luta é vã, Clara. Você é a chave e eu sou a razão pela qual você nunca soube a verdade. Clara sentiu seu coração parar. O quê? Como você pode estar aqui? Porque eu sempre estive. A declaração soou como uma sentença. Naquele momento, Clara teve certeza de que tudo se desmoronaria ao seu redor. Se a história estava mesmo se revelando dessa forma, o que mais ela havia deixado escapar? O Aurora e essa caixa? Tudo é sobre você e agora. O que você decidir pode alterar o curso de nosso legado para sempre. Com a fenda ainda vibrando ao fundo, Clara enfrentou a escolha mais difícil de sua vida. Seu olhar se alternava entre seu pai, as sombras familiares e a luz pulsante Ti. Ameaçava devorar tudo. O que isso significava para ela? E mais importante, o que ela realmente estava prestes a liberar. A pressão era insuportável enquanto a verdade se descortinava. No fundo de seu ser, ela sabia que a escolha que fizesse mudaria tudo. E agora, com uma nova revelação, o que restaria de sua vida se tamanha conexão fosse verdadeira? As vozes ecoavam,
e a linha entre liberdade e condenação estava prestes a se romper. Clara encarou seu pai, e um nó se formou em sua garganta. O mar rugia ao fundo, as ondas eriçadas, parecendo querer engoli-los. Ela nunca esperou ouvir algo tão profundo e devastador. Você sempre esteve aqui? Como você pôde? Mas antes que pudesse terminar. A pergunta. O chão sob eles tremeu ainda mais. Dr. Almeida se adiantou gritando. Clara, cuidado! Não escute! Ele está enganando você! A expressão dele era de desespero e urgência, e Clara percebeu que havia mais em jogo do que pensava. O olhar do pai era frio, calculado. Eu sou parte disso tudo, Clara. Ele gesticulava, a raiva ferver na voz. Você precisa entender que tudo o que fiz e tudo o que sou é pelo bem da sua herança. O Aurora, a Caixa, é seu destino. Destiny, isso não justifica as mentiras, gritou Clara, sua voz subindo como o mar agitado. Mas enquanto ela falava, os rostos dos fantasmas começaram a mudar, distorcendo em angústia. Clara sentiu uma conexão com aquelas almas, mas havia uma tensão que a fazia recuar. Clara, você tem que abrir a caixa. A verdade está dentro dela. Seu pai insistia, mas algo em seu tom parecia perigoso. As ondas continuavam a se agitar, e a luz da caixa pulsava com uma intensidade quase sobrenatural. Então, tudo aconteceu tão rápido. Um grito ecoou. Era Dr. Almeida, mas não era apenas um grito de advertência. Era um grito de dor. E Clara se virou a tempo de ver uma sombra imensa emergir do mar. Era como se o próprio oceano estivesse se revoltando. Uma criatura colossal, cheia de tentáculos e braços retorcidos, rompeu a superfície da água, criando uma onda gigante que se dirigia em sua direção. Fuja! Berrou o Dr. Almeida. Mas estava claro que o pânico impediu a maioria dos mergulhadores de reagir. Não, o que é isso? Clara gritou, paralisada pela cena surreal. A criatura não era apenas uma lenda, era uma realidade aterrorizante, e ela pôde sentir a energia pulsante vinda de sua direção, brutal e opressora. Então, como se tudo estivesse se alinhando em um golpe de sorte, mais sombras emergiram do mar e começaram a girar em torno da criatura. Clara reconheceu algumas delas. Eram os rostos de seus antepassados, implorando e gritando, mas também estavam emaranhados em uma luta desesperada. O que está acontecendo? Ela se virou para seu pai. Os pactos do passado, o Aurora, nos tornou prisioneiros. Você é a única que pode desfazer isso. A tensão nos olhos dele parecia desmoronar em uma fraqueza inimaginável. Mas ao mesmo tempo havia algo sombrio, uma conexão questionável que Clara não podia ignorar. Então a verdade desabou sobre ela de uma maneira que não esperava. Enquanto as sombras lutavam no mar, um nome começou a reverberar em sua mente. A vingança do mar. Com aquele pensamento, Clara sentiu um estalo. Uma memória enterrada que surgia à tona. O Aurora não era apenas um navio. Era uma armadilha, um selo para uma força que nunca deveria ser libertada. Você estava em conluio com isso. Clara pereceu as palavras, entendendo que não apenas seu pai, mas também Dr. Almeida haviam conspirado para despertá-la para esse horror, para que ela se tornasse um receptáculo para uma fúria ancestral. Tudo o que ela sempre teve, todas as suas buscas, eram parte de um plano muito maior e mais obscuro. Não, Clara, você tem que fazer isso. Abrir a caixa agora. Dr. Almeida estava entre a calma e a histeria, mas, com a verdade despedaçando-a, Clara percebeu uma coisa clara. Tudo tinha um preço, e se aquele era o destino, era dela decidir que preço pagar.
Enquanto a onda monstruosa se aproximava, Clara viu a escolha se formando diante dela. Era hora de encarar o que realmente estava em jogo. A caixa estava brilhando intensamente, o mar rugindo com pragas e promessas. E ela precisava decidir: apenas abrir a caixa ou converter toda a sua vida em um legado de escuridão, a luz do futuro ou as trevas do passado, pensou Clara. Mas assim que estendiu a mão para a caixa, um dos fantasmas se lançou em sua direção, revelando uma expressão de desespero. Era sua avó. Não, Clara, você não tem ideia do que pode acontecer. Nesse instante, tudo se despedaçou. A caixa explodiu em um brilho ofuscante e Clara, em um ato instintivo de defesa, recuou. Mas a criatura colossal estava agora diante dela. E a única certeza que tinha era que a verdade se revelaria, custasse o que custasse. As escolhas foram feitas e os laços se romperam. O que isso significava para o futuro? E mais importante, o que restaria de Clara após a tempestade? Clara sentiu a pressão crescente em seu peito enquanto o mar rugia ao seu redor. A criatura colossal, envolta em sombras e ondas, parecia pronta para consumir tudo. O rosto de seu pai, distorcido em sua insanidade, refletia o terror que havia se estabelecido no fundo de sua alma. Você não pode escapar do seu destino, Clara! A verdade está na caixa! Ele gritou, sua voz ressoando como um trovão. Dr. Almeida, à sua margem, parecia quase perdido em desespero. Clara, você não pode abrir a caixa agora. A criatura que você vê é o que o Aurora selou, o que sua mãe lutou para proteger. Você precisa tomar uma decisão, e é agora. Ele estava a um passo de se precipitar para ela, mas o caos ao redor crescia, as sombras se agitando como serpentes raivosas. Eu não sou um recipiente para os segredos de você e da sua linhagem. Clara gritou, sentindo que o nó em sua garganta a sufocava. O pai a encarava com uma expressão de dor, mas aquilo não era mais o que ela queria. Decidiu que, não importava o que aconteceria, a escolha seria dela. Com um movimento inesperado, as almas de seus ancestrais começaram a se agrupar ao seu redor, parecendo lutar contra a criatura. Um chamado, um apelo que puxava Clara em direção à luz resplandecente da caixa. As vozes ressoavam em seu interior. Libere-nos, Clara. Quebre o ciclo. Ela fechou os olhos por um momento, sentindo a energia pulsante se intensificando. Talvez, para libertar uns, eu precise sacrificar outros, pensou. Mas nesse momento, uma reluzente onda de coragem a invadiu. A caixa vai ser aberta. E não culpa minha. A criatura sendo empurrada de volta pelas almas que afirmavam seu direito. A luz da caixa explodiu em uma imensidão ofuscante, revelando os segredos que estavam presos ali. Não só do passado de Clara, mas do legado de todos que vieram antes dela. Verdade, tudo seria exposto. A sigla se desfez. Clara, armada com a força de sua ancestralidade, se afastou do horror que seu pai representava. Eu não farei o que você quer, eu escolho meu destino. E num impulso, ela abriu a caixa. Uma onda de luz invadiu tudo ao redor e o caos começou a se acalmar. A criatura, a fúria do mar, tudo recuou como se essa verdade tivesse poder suficiente para domar as profundezas mais sombrias. Quando a luz se dissipou, Clara se viu de volta à praia. Ao seu redor, as almas que antes pareciam amedrontadas, agora estavam em paz. Ela sorriu ao ver o rosto da avó, agora sereno, acenando como se dissesse que tudo ficaria bem. Dr. Almeida estava ali, mas agora seu olhar estava calmo. Você fez isso, Clara. Você mudou o curso da história. E nesse momento, algo se quebrou dentro dela.
Todas as dores, todas as traições, tudo havia sido um teste para honrar o legado e, ao mesmo tempo, se libertar dele. Mas, mais importante, Clara havia encontrado sua própria identidade. A luz da caixa agora se apagou. Aquela era a despedida desse capítulo, mas não do caminho que tinha pela frente. As sombras se afastaram ao longe e uma leve brisa acariciou seu rosto. Vou descobrir quem sou de verdade, sussurrou para si mesma, decidida. Com a cabeça erguida, Clara estava pronta para o que viria a seguir. Um novo mistério aguardava por ela. E você, o que acha que vai acontecer depois? Esse foi o fim? Ou será que novas sombras ainda estão por vir? Não deixe de compartilhar suas teorias, porque agora, mais do que nunca, você precisa se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar contando essa saga. Inunde a seção de comentários com suas reações e previsões sobre o que ainda está por vir. E claro, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não perca nem mais um segundo.